Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Hoje é a nossa aula de educação socioemocional da nossa apostila Descobrindo o Líder em Mim. Na aula passada, nós encerramos o hábito 4 e hoje nós vamos iniciar o hábito 5. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Procure primeiro entender, compreender, depois ser compreendido. O que será que significa isso, crianças? O hábito 5, ele é um dos hábitos mais desafiadores. Por quê? Porque nós temos a mania de falar e não dar a oportunidade de entender as pessoas. Às vezes a gente fala e não ouve o outro, né? Vocês já ouviram aquele ditado que fala assim, ó: temos 2 ouvidos e uma boca, porque devemos ouvir mais e falar menos. Devemos ouvir mais, sentir mais, observar mais e falar menos. Nem sempre, quando eu me disponho a ouvir uma pessoa, eu estou prestando atenção, eu estou me colocando no lugar dessa pessoa. Por isso que eu preciso exercer a escuta empática, que é uma escuta diferente. Vamos lá. O que é essa escuta empática? É ouvir com a intenção de compreender e não de julgar. Eu preciso entender o que está acontecendo e não julgar, levantar minha opinião sobre determinado assunto. É se colocar no lugar do outro. É ouvir com sentimento e emoção. É ter empatia, né? Não significa estar em acordo ou desacordo. Não importa se eu concordo ou não concordo, tá? E também não é adivinhar o que o outro quer. A escuta empática não é isso. É ouvir, me colocar no lugar do outro, sem julgamento, certo? Ouvir empaticamente melhora a comunicação, os relacionamentos e aumenta a confiança. Agora, vamos para a nossa apostila, Descobrindo o Líder em Mim, nas páginas 40 e 41. Então, hábito 5, ouvir atentamente. Ouvir atentamente aqui é o nosso tema, tá? O conceito-chave. Porque o hábito 5 é procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Vamos ouvir aqui a história do Heitor, tá? Outro dia, meu pai me contou uma história sobre a sua infância. Em determinado momento, ele me perguntou algo sobre o que ele estava falando e eu não soube responder, porque eu só estava fingindo que ouvia. Ele pareceu desapontado e foi embora. Eu me senti mal porque ele estava tentando me ensinar algo. Eu deveria ter agido diferente. Ele só queria que eu o escutasse. Ele já me escutou tantas vezes. Lá na página 41 agora, crianças. Ouvimos atentamente quando de fato nos esforçamos para entender o outro. De repente, as pessoas às vezes querem contar alguma coisa pra gente e a gente nem tá prestando atenção, né, no que o outro tá falando. Aí ele pede opinião, você não consegue. Por quê? Porque você às vezes tá com o seu pensamento longe. Então você não tá exercendo a escuta empática nessa situação, né? Escutar atentamente significa escutar com a intenção de entender. Estilos de escutas pobres impedem a verdadeira compreensão. Agora, eu vou ler aqui para vocês 5 tipos de escuta pobre, tá? Vamos ver se alguém vai se encaixar em alguma escuta aqui. Fingindo. Dizer sim ou mas não prestar muita atenção. De repente a pessoa concorda com o que você está falando, né? Sim. Ou
então, Mas aí, ela de repente nem sabe o que você está falando. Então, ela está fingindo que está entendendo alguma coisa. Quantas vezes, às vezes, as pessoas estão no celular, você pergunta alguma coisa, quer falar alguma coisa, a pessoa só concorda e você mesmo percebe que ela não está entendendo, não entendeu nada, né? Então, tem várias situações que acontece isso sim. Depois tem aqueles disperso, né? Aquela escuta dispersa. O que acontece? Deixar sua mente vagar quando alguém está falando. Dispersa quando você se distrai. Às vezes a pessoa quer te falar alguma coisa, está te falando alguma coisa, aí você está pensando em outras coisas, o seu pensamento se distrai e você não está ali naquele momento sendo presente e ouvindo, se colocando no lugar do outro, tentando entender o que está acontecendo. Né? Você distrai e não sabe o que a pessoa está te falando. Depois, tem o seletivo. Seletivo, prestar atenção apenas se tiver interesse. Então, seletivo é quando eu seleciono alguma coisa. Então eu vou prestar atenção só no que me interessa. Esse assunto não me interessa, então não vou prestar atenção. Certo? Então, tem esse tipo de escuta. Tem o julgador, aquelas pessoas que julgam, né? Como se fosse perfeito, como se a gente pudesse julgar as outras pessoas, né? Então, fazer julgamentos em vez de ouvir. Então, aí a pessoa tá falando alguma coisa, ela já tá julgando se é certo, se é errado, né? Sem antes ouvir. E também nós temos o curioso, né? Fazer muitas perguntas antes que a pessoa esteja disposta a compartilhar. Às vezes a pessoa não quer nem falar no assunto, aí a pessoa tá lá, perguntando. Então isso é uma situação muito constrangedora, né? Vamos lá. Espero que ninguém esteja exercendo aqui, hein, gente? Isso que eu li é o contrário da escuta empática, tá? Questão número 1. Você gostaria de conversar com alguém que o escutasse com um dos tipos de escutas apresentados anteriormente? Por quê? Sim ou não? Por quê? Número 2. Você se lembra de ter praticado uma das formas de escuta citadas acima quando alguém falava com você? Comente. Você se lembra de alguma situação em que ou você fingiu que estava entendendo alguma coisa, concordou, discordou, ou que você ficou disperso, perdeu, não lembrava o que a pessoa estava falando, ou que você só prestou atenção naqueles pontos que te interessavam, ou que você começou a julgar se a pessoa estava certa, se estava errado, que não poderia ter feito aquilo, ou você começou a fazer perguntas, né? Além da conta. Então, vocês se lembram de alguma situação que vocês usaram algumas dessas formas aqui? Se vocês se lembram, vocês comentem a situação, certo? São essas duas páginas. E aqui na nossa apostila termina com uma frase, né? Ouvir atentamente mostra aos outros que você se importa. Porque é muito ruim você conversar com uma pessoa e a pessoa não te dá atenção, né? Não entender, não te ouvir, certo? Então, assim, vamos exercer empatia e nos colocar no lugar do outro. Como que eu gostaria que o outro me ouvisse? Como que eu gostaria que o outro me tratasse? Se eu exercer essa empatia de me colocar no lugar do outro, com certeza minhas atitudes vão ser melhor, né? Então vamos finalizar aqui com uma frase: todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Então, crianças, vamos exercitar a escuta empática, se colocar no lugar do outro, ouvir com atenção, com sentimento, com emoção, certo? Um beijo